Ninguém vira empresário para viver cansado, parecer muito ocupado ou ter medo de errar. Ninguém vira empresário muitas vezes só para impressionar. Mas parece que aqui no Brasil a gente começa a olhar para empresário como algo, como algum inimigo, alguém que só quer se aproveitar dos outros. E o que a gente vai falar nesse episódio de hoje aqui é o lado de ser empresário que ninguém posta. Porque é muito bonito falar, sou empresário, postar fotos em frente de carros importados, só que tem uma outra realidade de bastidores que quase ninguém mostra. Meu nome é Celso Dereço Filho e eu, junto com meu sócio, o Henrique, nós estamos aqui para falar justamente isso. Empresário é só glamour ou não? E para a gente começar logo nessa primeira pergunta, Henrique, quando você decidiu ser empresário, você achou que seria diferente do que realmente é? Rapaz, que pergunta, né? Com certeza, eu acho que, ô Celso, e quem está nos assistindo, né? Sempre que a gente pensa em que vai empreender, principalmente quando a gente não tem experiência por isso, a gente acha que vai ser. O que eu achava, né? Achava que ia ser assim, pô, eu vou montar meu negócio, vou crescer, vou ficar rico, vou ganhar muito dinheiro, e aí eu vou montar várias unidades, vou abrir como se fosse assim, de uma forma linear, como se fosse algo simples de acontecer. E aí, a hora que você cai pra dentro, começa o jogo, você vê que não é bem por aí, né? Né? E quando a gente começa a querer empreender também, tem muita gente que fala, vou colocar no papel. A gente fala muito de plano de negócio, deixar tudo bonitinho, de ter planejamento. A gente precisa muitas vezes combinar com o mercado de que aquilo vai funcionar, né? Às vezes a gente também, quando estava montando algum negócio, você começa, eu vou fazer isso, minha meta é essa, eu pretendo seguir por esse caminho, mas de repente você começa e fala, opa, preciso ajustar a rota logo no início. É o tempo inteiro, né, ô Celso, que a gente passa por isso, né? Então, o tempo inteiro que a gente está empreendendo, e principalmente no começo, não tem muito esse negócio de planejamento. Tem o que você, pô, eu montei minha empresa, vou trabalhar com isso, com esse produto, com esse serviço, sei onde eu quero chegar ou onde eu espero chegar, e você começa. E aí, meu, vida de empresário, vida real. Tem o mundo perfeito e o mundo real. O mundo real, o perfeito é, pô, vai ser assim, 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 assado. Eu planejo, empresa pequena a gente está falando aqui. Então, eu planejo, depois vai acontecer isso, esse ano vai acontecer isso. Cara, a primeira semana, o primeiro problema que dá, a coisa já desanda. E aí você tem que estar o tempo inteiro corrigindo rota, ajustando o caminho. E aí, se a gente for olhar na internet, procurar por algumas pesquisas, inclusive recentes, agora do final do ano passado, final de 2025, mostra que muita gente que decidiu ser empresário desistiu e optou por voltar a ser CLT, porque achou que era mais fácil e viu que a realidade não é tão fácil assim, né? Ela é mais desafiadora. Porque, pessoal, você sabe, para empresário que está nos assistindo aqui, não é fácil você ter que administrar um monte de boleto, ter que administrar funcionário, administrar equipe, ter que se preocupar se a conta vai fechar ou não, ter que se preocupar em trazer novos clientes. Ah, tudo bem, mas eu posso ter equipe que vai fazer isso. Mas no final do dia, a decisão final acaba sendo tua e o peso vai nas tuas costas. E aí onde muito empresário acaba tendo crise de estresse, acaba levando problema para dentro de casa, acaba tendo briga, você vê. Bom, a gente conhece, né? Muitos empresários que acabaram acabando com relacionamento, terminando o relacionamento por conta de problemas que começam na empresa. Então é tudo as coisas, como diz o nosso título aqui, né? A parte de ser empresário que ninguém posta. E é exatamente isso aí, ninguém posta isso aí. O que o pessoal posta? O que você vê na internet? Você está assistindo na internet, vendo Instagram, você vê glamour, você vê conquista, você vê bens, mas ter aquela conquista foi muito suor, muitas noites em claro. A gente fala, mas você tem que saber a hora de separar o lado pessoal do profissional. Eu costumo falar que a gente não consegue separar um do outro, porque nós somos uma pessoa só. Ah, a pessoa tem algum transtorno mental, é bipolar, por exemplo, aí ela consegue ter uma personalidade. Fora isso, Fora isso não tem como, não tem, né? nós somos um só. Então, talvez o verbo não seja separar o lado profissional do lado pessoal, mas sim administrar tudo isso. Porque nós somos empresários, somos funcionários também nosso, somos pais, mães, filhos, irmãos, gestores. Então a gente acaba assumindo muitos papéis que pode ser um fardo muito pesado e muito desafiador para muitas pessoas. Então, mas por que que muita gente pensa assim que dá para separar? Você não separa, você consegue fazer escolhas. Então, tô na empresa, vou estar trabalhando na empresa e não vou me colocar energia em outras coisas. Tô em casa, vou deixar o celular de lado, vou me dedicar tempo à minha família. Mas na essência, no pensamento, quantas vezes a gente sai, a gente faz, vai para lazer e tá o tempo inteiro falando de negócio, sobre crescer, sobre o próximo passo, porque não existe essa separação. Eu chamo de estilo de vida. Qual que é o seu estilo de vida? Meu estilo de vida é empreender, é negócio. Eu respiro negócio o tempo inteiro. A gente respira negócio o tempo inteiro. Então não importa lazer. Estamos no lazer, fala de negócio, não é uma coisa que você separa. É tudo junto, né? Exato, assim como a gente está dentro da empresa também, não estamos só falando de negócio, mas tem momentos que a gente senta, vai tomar um café, conversa de outras coisas, resolve alguma coisa pessoal, vai buscar um filho em algum lugar, uma filha em um lugar para levar para outro.
Então é questão de saber administrar muito bem. Então não tem um momento X e um momento Y. Então a gente precisa, para quem é empresário, sabe muito bem que é essa realidade. Então essa fala de separar um do outro, muitas vezes não vai dar certo. Muitas vezes a gente precisa ter o quê? Muitas vezes a gente precisa ter um desequilíbrio intencional. Momentâneo. Então, naquele determinado momento, eu preciso focar nisso, em outro já não necessariamente. Né? A gente já teve casos, não sei se alguém nos assiste aqui também já teve isso. Às vezes, domingo, a gente resolvendo alguma questão de empresa. Só que na segunda-feira, muitas vezes, já fui no cinema com a minha filha à tarde. Mas por quê? Era o que precisava. Então, a gente sabendo administrar, a gente consegue ter esse desequilíbrio intencional em determinados momentos, mas acaba se tornando uma rotina saudável. Saudável no nosso estilo. Mas e aí volta naquilo que a gente estava conversando há pouco, né? Também tem a questão de você estar no momento um ali, na fase um da sua jornada empreendedora, e você não querer comparar com quem está na fase 10, na fase 20. Então, hoje a gente consegue ter essa liberdade de escolha. Não, eu vou escolher para a empresa hoje. Eu escolho não ir hoje. Eu escolho ir para o cinema com minha filha que está lá de férias. Então, hoje a gente pode, mas a gente sabe que no começo não foi assim, né? Exato. Quando a gente tem as empresas, a gente costuma falar que a empresa ela tem algumas fases. Você tem a primeira fase que é do 0 para o 1, que é o quê? Eu tenho uma ideia e eu preciso tirar ela do papel. Então, nessa parte, muitas vezes você vai sacrificar teu final de semana, vai sacrificar a tua saúde, vai ter que correr atrás, porque você precisa colocar a empresa em pé. Fez do 0 para o 1, ótimo. Agora tem uma outra fase que é do 1 para o 10. Mas, ó, vamos só colocar um parênteses aí. Quando a gente fala do 0 para 1, a gente não tá falando do 0 para 1 ano de empresa. A gente tá falando isso aí, estamos falando de fase. Exato. Você pode estar no seu 0 para 1 já há 2, 3, 4 anos, né? É importante deixar isso claro. Ou também pode ser rápido também. É importante deixar isso claro. E a partir do momento que a empresa começa a estruturar, que já chegou no nível 1, agora você precisa levar ela para o nível 10, que é o quê? Eu preciso começar a estruturar e preciso começar a tracionar a minha empresa. Aí você vai levar para o 2, para o 3, para o 4, para o 5. Nessa hora você está envolvido na operação também ainda, só que você começa a trazer principalmente pessoas mais estratégicas. Você traz uma pessoa um pouco com perfil mais generalista, porque você não tem muitas vezes recurso financeiro para contratar muitos especialistas ainda. Se chegou no nível 10, ok, agora você tem que levar a tua empresa do 10 para 50. É um outro perfil de gestão, um outro perfil de pessoas na tua empresa, um outro perfil do que você vai fazer com o teu tempo, até a hora que você chega da tua empresa do 50 para o 100, que aí a gente está falando de um outro jogo também. Mas aí lembrando, pessoal, você que está assistindo e que já está nos acompanhando há algum tempo, para que possa levar do 0 para o 1, do 1 para o 10 e assim por diante, precisa ter o quê? Primeiro de tudo, precisa ter um sonho, precisa ter um desejo ardente muito forte da pessoa física, do CPF por trás. Porque, ó, vamos lá. Ninguém monta uma empresa porque quer ajudar as pessoas. Isso não existe. Empresa foi feita para dar lucro. Se você quer montar alguma coisa só para ajudar as pessoas, o nome disso é ONG, não é empresa. Então, empresa foi feito para gerar lucro. E o empresário monta uma empresa para quê? Porque ele quer mudar de vida, porque ele quer ganhar dinheiro, porque ele quer conquistar coisas, quer trazer conforto para sua família, quer ajudar a sua família, enfim, cada um tem o seu objetivo. Para isso que monta uma empresa, não é? Exato. E o que acontece muitas vezes numa dessa também? Às vezes na família ela não tem nenhum outro membro que é empresário. Às vezes no círculo de amizade ela não conhece outros empresários. E a gente vê que para muitas pessoas, às vezes quando ela se torna empresária, ela acaba entrando num vale de solidão, né? Existe, por exemplo, no teu ponto de vista, solidão em ser empresário? Porque muitas vezes a pessoa e não tem com quem dividir algumas angústias, por exemplo. Isso é 100%. Cada 10 empresários que a gente conversa, 10 fala isso daí. E é assim que funciona, e depende do nível que você tá. E sabe que aí tem uma pegadinha, uma armadilha, né, Celso? Por quê? Porque, por exemplo, você quis montar seu negócio, tem seu desejo de empreender, você foi e deu o passo, você arriscou. O passo mais importante, aquele start ali que é difícil, você foi. No ambiente, cara, a esmagadora maioria das vezes, o ambiente que você tá e o seu círculo, muito provavelmente, tem as exceções, vai saber exatamente o que você está fazendo ou compreender. E aí é onde o empresário pode pensar assim, né? Pô, será que eu tô fazendo a coisa certa? E tem crítica de família, de amigos, de pessoas próximas, apontando, de pessoas que nunca construíram nada, falando, opinando nas suas decisões, né? E aí a pessoa fala, opa, peraí, ela tem duas escolhas aí, ou ela dá ouvido para essas pessoas que estão falando, que não é por mal, é porque as pessoas te dão conselhos baseado na vida que elas têm, na experiência de vida que elas têm. Isso não significa que é o certo, muito menos que é o certo para o que você quer realizar, né, Celso? Exatamente, concordo plenamente. Uma coisa que eu falava bastante na época que eu dava aula era o seguinte: pessoal, vocês ouviriam conselhos financeiros de alguma pessoa que vive devendo?
A pessoa vive no vermelho. Você daria ouvidos para ela quando ela tiver a te aconselhar financeiramente? Possivelmente não. Pelo menos você vai fazer o contrário do que ela faria. Porque muitas vezes também a gente vai falar sobre empreender, sobre ter sonhos, sobre ter metas, sobre negócios com alguém que nunca foi empresário, nunca teve um negócio, não tem meta, deixa a vida levar. Que raio de credibilidade essas pessoas têm para abrir a boca e falar alguma coisa disso pra gente? E muitas vezes essas pessoas estão dentro da nossa própria casa. Isso aqui, muito empresário, Celso, principalmente que está começando, não sabe disso. Vai conversar, vou conversar com um amigo, com uma família ali. Por quê? Porque é a pessoa que vai falar coisa boa, que gosta de você, quer seu bem, só que o que ela tem para te falar não necessariamente pode te ajudar. Você vai falar sobre decisões de contratações, decisões de empresa, decisões de ganhar mais, do que for. Com a pessoa que ela nunca teve uma empresa, ela não vai saber muitas vezes a realidade, o que você está passando na pele. Pois é. Isso aí é um outro ponto que a gente traz muito, que como empresário, e muitas vezes dentro de casa ou na própria empresa, quando você passa a ter uma equipe, né? Todo mundo acha que você está bem. Só que muitas vezes por dentro você está moído, né? Você está sobrecarregado, você está estressado, você está passando por um monte de problemas e a gente sabe que tem muito empresário que acaba passando por isso. E né? aqui, Só que você tem que demonstrar que está bem. Ô Celso, um parênteses aqui, cara, trazendo até um relato pessoal meu aqui. Bom, eu contei pra vocês tempos atrás, né? Eu nunca acreditava, pessoal, em estresse. Eu nunca fui a pessoa que acreditava em estresse. Estresse? Como assim? Crise de estresse, esse tipo de coisa. E eu não acreditava nisso aí. Eu falei, uma noite de sono bem dormida já resolve isso. Até acontecer comigo. Então, pessoal, é o seguinte. Com tudo isso que acontece, o estresse, ele é algo real. E eu falo por experiência própria de uma pessoa que não acreditava nisso. Então, ele é real. Então, você tem que cuidar disso. Então, só um parênteses que eu quis dar nessa parte, porque o estresse ele é algo silencioso. Então, é um empresário que não sabe se está tomando a decisão certa, não tem com quem dividir, com quem compartilhar, está no começo, né, inseguro, então pode ir acumulando ali, então tem que tomar muito cuidado com isso, né? E esse ponto do estresse também vem muito em cima daquilo que você trouxe no começo da comparação. O cérebro humano ele é feito para comparar. Por mais que a gente não queira comparar, o nosso cérebro ele automaticamente vai fazer comparação. Teu carro é o carro mais bonito até você ver um carro melhor. Tua casa é melhor até você ver uma outra maior que a tua. E o que acontece? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Exato, mas o nosso cérebro ele é feito para comparar de maneira automática. E o que acontece que ajuda muito nesse estresse também, a ter esse estresse? É quando a gente começa a se comparar com outros empresários. É aquilo, nós estamos, muitas vezes, o empresário está no capítulo 1, só que ele está se comparando com outro empresário que já está no capítulo 20. Aí ele se frustra porque não consegue ter o mesmo rendimento, se frustra porque não consegue ter o mesmo estilo de vida, se frustra porque não consegue ter os mesmos bens. Só que aí, pessoal, é importante o quê? Nunca compare o teu capítulo 1 com o capítulo 20 de ninguém. Se você quer se inspirar em outros empresários que já estão grandes, não vê como ele está agora, mas vê como foi o capítulo 1 dele, vê como foi o capítulo 2 dele, procura conhecer outros empresários que também estão no mesmo capítulo que você está. Isso ajuda a gente a trabalhar melhor essa comparação e a não levar essa comparação para um nível muito alto que mais vai atrapalhar do que ajudar. E isso é o que a gente fala quando a gente fala de networking. Quando a gente está falando de networking, o que é o principal que a gente está falando aí? Gerar negócio e tudo mais? Cara, é você ter com quem conversar. É você estar num ambiente, e isso eu passei lá atrás, é você estar num ambiente de pessoas que estão sentindo as mesmas dores, que estão passando pelas mesmas dificuldades, que estão colhendo o resultado também, que já percorreu o caminho que você está percorrendo. Então, a importância de você estar em grupos assim, ela é essencial para você continuar na sua jornada. As pessoas têm as mesmas cicatrizes que a gente está criando. Ô Celso, então deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Já que a gente tá falando disso aí, eu quero fazer uma pergunta para você. Pessoal, eu tô com uma colinha aqui na minha tecnologia. Vamos fazer um parênteses aqui, né? Eu gosto de papel e caneta na mão. Como que eu vou para reunião, Celso? Essas reuniões a gente faz. Papel, folha sulfite, uma caneta vermelha na mão e a gente só que tem o Plaudes e o Notes gravando para todo mundo. Tá aqui, ó. Conhece, pessoal, Plaud Note. Vai dar uma pesquisada nisso aqui, que é um equipamento legal. Só não tô gravando aqui, porque depois a gente vai ter as gravações, senão ele estaria ligado. Plaudio, patrocina a gente também. Ótimo. Já errou como? O Celso vai todo tecnológico, né? Tecnologia, né? Então, tablet, caneta, você não vê um papel, uma caneta na mão dele. Acho que quando foi a última vez que você pegou uma caneta, cara? Nem para assinar contrato, porque hoje é tudo digital, né? Perfis complementares. É isso aí. Isso é uma coisa que a gente vai tratar nesse assunto também mais pra frente. Celso, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Por que você acha que empresários sentem dificuldade em admitir que estão perdidos? Não é só empresário, isso é coisa inerente do ser humano. Quando a gente precisa apontar alguma falha nossa, alguma coisa que nos deixe muito numa posição de vítima ou que a gente se mostre vulnerável, o nosso cérebro já trava em cima disso. Porque nós somos um cérebro primitivo e um mundo moderno. Nosso instinto lá de trás, desde a época das cavernas, o que é? Vulnerável vira caça. Vulnerável
sofre. Então, preciso ser caçador. E hoje, quando a gente fala de ser empresário, não quer mostrar o lado vulnerável dele, né? É exatamente isso. Eu não posso mostrar que eu não estou bem. Porque eu preciso sempre me manter forte, eu preciso sempre me manter na linha. E quando a gente começa a mostrar essa fraqueza, sentir falar, poxa, eu não estou bem, ou começo a admitir que eu estou perdido, isso tudo mostra um lado que às vezes a gente acha, que o ser humano acha que vai passar fraqueza. Ninguém gosta de mostrar fraqueza. Para você que está nos assistindo, que chegou agora aqui e não sabe quem que somos nós, né? Eu e o Celso, a gente é sócio em alguns negócios e esses conteúdos, e bate-papos, informações que a gente está trazendo aqui, são coisas que a gente viveu e vive. Então aqui ninguém tá te falando um mundo perfeito, não é papo de coach, não é papo de pessoas que leu em algum lugar e tá te falando, não, aqui a gente vive todo dia. Tem estresse, tem problemas que acontecem de forma inesperada. Então tudo que a gente está falando aqui é baseado em tudo que a gente já viveu ao longo dos meus 12 anos empreendendo e o seu. Há 18 anos. Então tem bastante tempo aqui A gente tem uma empreendendo, bagagem. né? E em alguns negócios, o Celso tem negócios deles, eu tenho outros negócios, e em alguns a gente é sócio também, não é, Celso? Exatamente. E assim, para a gente ir finalizando esse episódio, deixar aqui uma sugestão tua e depois uma sugestão minha. Para um empresário que está no começo agora. Ele pensou em ser empresário, acabou de montar a tua empresa ou já está há pouco tempo. Que sugestão, Henrique, você deixa para esse empresário? O empresário que acabou de começar? Recente, começou agora. Tá. A primeira coisa que eu falo sempre é, primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, tem que ter um desejo ardente muito forte. Então você tem que ter uma meta, um porquê muito forte, um porquê ou um porquê que você decidiu empreender. Depois disso, coragem de dar o primeiro passo. Parar de ficar só estudando ou querendo estar com o produto ideal, com a estrutura perfeita. Ah, para quando eu tiver a estrutura perfeita, aí sim eu vou empreender. Cara, isso daí você já perdeu o time, já faz tempo. Então, tenha coragem, começa o seu negócio, estuda sobre o seu negócio, obviamente, começa o seu negócio e vai melhorando conforme você vai avançando. E esteja do lado de pessoas que percorreram o caminho que você está percorrendo e busque mentores. Minha sugestão para quem está começando a empreender agora, virar empresário, né? Porque empreender tem diferença de empresário que a gente já conversou, é o seguinte. Você vai começar, vai pensar em desistir 1 milhão de vezes, vai ter 1 milhão de pessoas falando que você não vai conseguir, só que se você tem esse sonho, vai persistindo, porque não é fácil, é bem desafiador. Só que é isso que vai te dando casca grossa, é isso que vai te deixando cada vez mais tarimbado a lidar com o mercado. Você vai acordar desanimado um dia, vai ter coisa que você não vai querer fazer, mas empresário e gente adulto não faz o que gosta, faz o que precisa ser feito. E qual que é a importância de você estar junto com pessoas? Porque você falou uma coisa importante, né? Às vezes você acorda desanimado. E aí? Quem que te joga pra cima de repente muitas vezes? Ou qual que é a sua visão com isso daí? Muito importante você ter pessoas boas próximas. É a tua esposa, ou teu marido, ou os amigos que você trabalha, que você convive, é a tua rede de contatos. Alguma válvula de escape você precisa ter, né? E quando você tem pessoas que sempre te dão força, que te ajudam, que te animam, dão lá os recados quando precisam, mas também te ajudam em momentos que você... Isso é fantástico. Então, pessoal, se você acha que faz sentido tudo isso que a gente está falando aqui, né, Henrique? Se você se identifica ou se identificou com algum ponto dessa nossa conversa, talvez o problema teu como empresário não seja a falta de esforço, não seja a tua falta de capacidade, mas o fato de estar tentando fazer tudo sozinho, né? E se você está nesse momento de ter que decidir tudo sozinho, o que a gente pode falar, Henrique? Acessa direcionamentoempresarial.com.br, conheça a nossa mentoria que a gente pode caminhar junto com você. Exato. O legal da nossa mentoria, a gente não vai te mostrar carro importado, nós não estamos em Alphaville, nós não estamos em prédios bonitos, só que a gente tem história, a gente tem muita bagagem e a gente entende o que você está passando, porque a gente passou por muitas situações e ainda está passando por muita coisa. Então aqui é empresário falando com empresário. Isso que é importante. Pessoal, até a próxima. Um grande abraço.